Sejam todas, todos e todes muito bem-vindos ao nosso podcast, o podcast semanal, né? A gente está tentando, do nosso templo. Hoje, o nosso tema é para teatro. O que isso tem a ver com magia? Eu sou a Pracy e eu tenho DRT. E eu sou o Mago Régulo e eu queria saber se fazer parte de peça de teatro cringe da igreja é magia? Ailson aqui, o mago do escritório, dando todas as dicas e truques para sobreviver no ambiente corporativo com magia. E aí, meus doces, como é que vocês estão? Terá. No palco da vida, cada cena é uma chance de reinventar a sua vida mágica. E eu sou a Bruna, maga das fadas. E sim, eu ainda gosto de subir num tablado e fazer umas coisas bem doidas, tá? É isso aí, gente. Essa galera tá aqui para a gente contar sobre tudo que a gente faz no nosso templo, que muita gente chama de teatro. O que é isso? Eles estão encenando alguma coisa? Será? A gente vai falar sobre isso hoje. Você vai entender de uma vez por todas, espero eu, o que é para teatro e o que isso tem a ver com magia. Mas antes temos que falar a agenda dos próximos dias aí com a dona Bruna, que vai passar para a gente. Manda, Bruna! Vem comigo e vamos lá. Já senta aí, arruma o popozão, pega um cafezinho e anota na agenda o que eu vou passar. Quarta-feira agora, como sempre, atendimentos gratuitos a partir das 19 horas aqui em São Paulo. Rua Andaraí, 463, Sala 1, Vila Maria Baixa. E lembrando, no sábado, nós vamos ter a iniciação de uma irmã nossa. Esse evento é fechado, vocês vão ficar sabendo só alguma coisa no story para deixar vocês com gostinho de quero mais. E também vamos ter atendimento aberto, olha lá, ó, cada 15 dias, lembra? Eu falei que vinha de sábado? Então, nesse sábado agora, dia 15, vamos ter atendimento ao público, gratuito, como nas quartas-feiras, a partir das 19 horas, aqui em São Paulo. Beleza? No domingo, lá em BH, temos também um atendimento, as turmas de desenvolvimento e o atendimento aberto a partir das 18. Lá é rua Deputado Cláudio Pinheiro de Lima, 261 no Glória. Não errei dessa vez. E para avisar, no dia 22 de fevereiro, temos um workshop maravilhoso falando de Kimbanda com o Ricardo Tchaikovsky. Eu acertei o nome dele hoje, yes! Às 8 horas da noite. Para mais informações, entra lá no Instagram do nosso Templo SP e nosso Templo BH. E reforçando aqui que a turma de desenvolvimento em São Paulo já está com inscrição aberta. Começa a turma agora no dia 22, tá, gente? E em BH também tem turma nova iniciando e ainda dá tempo de você correr, se inscrever para participar. Então, só vem. Valeu, Bru! Muito bom. Então, vamos começar dando uma introdução aqui sobre o parateatro, que nada mais é que uma prática que une elementos do teatro, do ritual e da magia ali, tudo junto e misturado. Ele não é só uma encenação, é uma experiência onde os participantes usam o corpo, a respiração, sons, para acessar os estados alterados de consciência, a gnose, que a gente sempre chama. E diferentemente do teatro convencional, onde tem um roteiro, um público que só assiste e tudo mais, no parateatro, as pessoas participam ativamente. E o objetivo não é entreter as pessoas, mas transformar de alguma forma o interior das pessoas envolvidas. E lógico, no contexto mágico, é uma ferramenta poderosa para acessar o inconsciente, criar essa catarse, e aí sim trabalhar esses arquétipos que a gente tanto fala e poder trazer desses arquétipos o que a gente busca ali, o porquê que a gente criou aquele arquétipo, o que ele tem que a gente quer trazer para a gente. E aí eu quero falar um pouquinho para vocês, antes da gente começar a debater sobre esse assunto, as coisas históricas que temos aí do parateatro, porque não, incrivelmente, isso não é pira da nossa cabeça. Outras pessoas já piraram nisso antes. Então é o seguinte, lá na antiguidade, a gente tinha, por exemplo, o culto a Dionísio na Grécia, onde os atores entravam nesse estado alterado da consciência durante as tragédias e comédias,
Não, na verdade, calma, pera. Tá, calma, eu me confundi, mas é isso mesmo. E aí isso funcionava praticamente como um rito de magia, de iniciação, enfim, eles usavam para várias coisas. Aí tem também, no Egito Antigo, o drama de Osíris, por exemplo, era um ritual encenado anualmente, onde os sacerdotes reviviam a morte e ressurreição do deus Osíris, influenciando a crença dos iniciados. E não só isso. Olha, galera, né? Você está copiando a minha religião. Não, né? Vem muito antes da sua religião, filho. Aguenta aí. No teatro no japonês, eles utilizavam máscaras e os movimentos ritualísticos que induziam estados meditativos e espirituais, mostrando que a performance podia ser uma via para transcendência. E aí a gente tem no século XIX as ordens ocultistas, por exemplo, a Golden Dawn, a Otto, que elas trouxeram um elemento teatral para os rituais, incluindo vestimentas, que era tudo simbólico, tinha falas, gestos, coisas codificadas, enfim. E não só isso. O Aleister Crowley, conhecidinho e queridinho da galera que estuda magia, criou a missa gnóstica, que é um ritual altamente performático que usava a dramaturgia para induzir estados espirituais. Ele entendia que o corpo e a mente precisam estar envolvidos para que a experiência seja realmente mágica. E mágica aqui não é uma mágica com C, é uma mágica com CK, que inclusive saiu um post ontem sobre isso, a diferença de mágica com C e mágica com CK. Enfim, tem bastante coisa lá atrás, tem mais ainda, tá, gente? Tipo, o Teatro Pobre, do Jerzy Grotowski, que também tinha essa ideia de atuação como uma ferramenta de autoconhecimento, e ele buscava que os atores encontrassem e acessassem essas camadas profundas do inconsciente. E, além de tudo, gente, estou colando porque, assim, é muita referência histórica que a gente tem sobre isso. Tinha também o Antonin Artaud, que fazia o teatro da crueldade, e eles propunham o uso de sons, gestos e movimentos intensos para levar o público a estados de êxtase e liberação emocional, criando uma experiência transformadora, que nada mais é a catarse que a gente busca sempre nos nossos ritos, e a gente ensina muito isso no desenvolvimento. Bom, basicamente a gente já viu que lá atrás a gente tinha muito sobre isso. Já nas coisas mais modernas, a gente tem também muito sobre isso nesses magos um pouco mais modernos. A gente vai ver isso em Magia do Caos, ou a própria Goetia, que é uma super cerimônia, você tem que se vestir, você tem que fazer a porra toda ali de aparatos, o local e preparar tudo isso. Tudo isso é uma preparação do parateatro que você vai fazer para acessar esses estados alterados de consciência. E aí, partindo de tudo isso, o podcast acabou, beijo, me liga. Não, gente, vamos lá, eu quero saber sobre as experiências de cada um que está aqui, porque a gente ensina muito sobre isso no nosso desenvolvimento mágico, principalmente, né, quando a gente está falando de assunção arquetípica, que é o que mais gera burburinho no nosso Instagram. E eu queria saber essa experiência de vocês com a assunção arquetípica, esse contato com o parateatro e a forma que vocês sentem isso, porque quem está olhando de longe e realmente não conhece, causa essa estranheza, né? O que é isso? Você está fingindo? E afinal, a gente está fingindo? Como é que funciona isso? Manda aí, galera. Eu vou começar, se vocês me permitem, porque eu acho que da galera aqui eu sou a que mais usa o parateatro todo, o cerimonial todo. Porque realmente me ajuda muito. Porque, assim, eu trabalho com fadas. Então, imagina a treta que é eu conseguir me conectar com o rolê das fadas e trazer isso. Eu preciso de toda a história, de todo o teatro, né? E da criação mesmo. E é muito louco, porque a gnose e a assunção arquetípica me transportam, de fato, para esse rolê. Então, fica muito mais fácil trazer para cá, sabe? Então, para mim, é uma das ferramentas essenciais assim que eu tenho. Tanto a assunção arquetípica quanto para teatro. É foda, assim. Tipo, para mim, é maravilhoso e me ajuda. E eu acho que a pessoa que está comigo, ela consegue também, através do que eu consigo fazer, ela consegue sentir, ela consegue se
se imergir no contexto todo. E é muito legal de ver os resultados, sabe? Tipo, a pessoa sente mesmo, é bem legal. Eu gosto muito da abordagem da magia do caos quanto a isso, porque tem um livro, se eu não me engano, é o Manual de Campo do Psiconauta. E ele vai trazer lá essa questão do parateatro de um jeito muito legal. Porque ele coloca assim, explicitamente: isso é um parateatro e você pode fazer com as roupas e objetos que você quiser. Tem gente que faz com roupa de egípcio porque acha legal, tem gente que faz com roupa, enfim, né, até de astronauta porque acha bom, e aí ele vai dando exemplos de várias ordens que são tipo Golden Dawn, Telema, etc., Rosa Cruz, e os elementos que eles usam no parateatro, e incentiva as pessoas a fazerem da sua forma, com os símbolos que ela tem em conexão, né? Porque a magia do caos, ela tem disso, de você não precisar ter uma tradição, ela não tem uma tradição, ela só tem a parte, né, mais cética do rolê, né? E aí a tradição você faz do jeito que você quer. E isso é muito legal e é algo que é muito abordado na magia atual, né? Além de que tem essa questão de que o parateatro e o teatro, ele serve muito para te ajudar a entrar num estado alterado de consciência. E por que eu tô reforçando isso de novo? Porque se você é uma dessas pessoas que vive mandando mensagem falando assim, eu tenho TDAH, eu não consigo entrar em gnose, eu não sei entrar em gnose, não consigo, faz parateatro. Ele é uma ótima ferramenta para te induzir a isso, com atenção plena no que você está fazendo, né? E para além disso, eu tenho certeza que todo mundo já participou do parateatro quando tá na Páscoa e vai ver Paixão de Cristo com a vovó, com o vovô, com todo mundo lá, né? Aquilo lá é um parateatro que eles estão fazendo de uma forma religiosa, porque eles estão te induzindo suas crenças. Então é um grande exemplo que acho que a maior parte do pessoal do Brasil já participou, né? Já viu como que é. E muito louco você citar o negócio da Paixão de Cristo, quando eles vão lá, que assim, a galera chora na hora lá, que, nem é o Cristo de verdade que está sendo crucificado, né? É alguém da igreja. Mas o pessoal tá lá chorando, sofrendo as dores, as pessoas falam que sentem. É sobre isso e tá tudo bem, tipo, ninguém tá aqui para falar você tá errado e não. Não, você entrou na imersão, você entrou na gnose ali e tá tudo bem. Só que as pessoas não entendem isso. Errado somos nós. Bom, eu acho Tem a um ferramenta negócio do interessante também que eu parateatro queria muito comentar. interessante. Eu fiz um processo muito inverso na magia. Calma, pera, que foram os dois ao mesmo tempo, para o ímpar, um de cada vez. O que aconteceu? Vai, Galera, Nuti. não sei se vocês perceberam, mas o StreamYard está travando. A gente está derrubando hora ou outra, derrubando um de vocês. Por isso está dando esse delay. Tanto que o Ailson começou a falar, ele não estava na tela para mim. Aí o Nuti começou a falar, ele entrou em cima. Pera, fala, Nuti. Eu queria reforçar, né? Porque eu fiz um processo meio inverso na magia. Eu não comecei fazendo magia cerimonial, que seria o parateatro, a cerimônia, né? Todo esse rolê. Então, para mim foi muito estranho ter que começar a fazer isso e entender uma forma de fazer isso. E normalmente é bem o contrário, né, com as pessoas. Elas entram muito na questão da ritualística. Então eu fui adaptando e colocando objetos cinematográficos nas minhas práticas aos poucos. E eu acho muito legal a diferença que faz. Faz diferença você preparar o ambiente que você tá, né? Você acender a vela, você montar o altar, você ter uma baqueta tal. Mesmo que você não utilize 100% da cerimônia, mas ainda da gnose meditativa, né, da forma como eu estou mais acostumado, o fato daquilo estar lá causa um climinha que faz ficar diferente. Auxilia muito, assim. Então, é interessante isso, né? A minha prática ainda não é muito ritualística, né? Não gosto, pessoalmente, para minha pessoa, nem tanto. É mais para os outros, mais para as outras pessoas que eu atendo. Mas faz diferença, assim, você adicionar esses elementos. É bem interessante. Deixa o Ailson. Para mim, Peraí, deixa nas minhas... Foi? Vai. Nas minhas práticas, eu acho que eu gosto de usar muito esse parateatro para realmente deixar a atmosfera propícia para fazer o movimento, para fazer o ritual. Que é como você falou, Nuti, traz toda a atmosfera, traz o clima, e quanto mais elementos você se dedica para colocar ali, mais focado você vai ficando no seu intento. Então, traz a vela, traz o incenso, traz uma carta,
todos os aparatos mágicos, tudo aquilo para trazer poder para um intento. Então, na minha opinião, quando eu faço, fica muito mais poderoso os meus intentos utilizando essa ferramenta. Eu queria fazer uma observação, assim, que quando eu vim com um curso de Goetia mental, eu já praticava muito tempo a Goetia salomônica e é todo um ritual, né, complicadíssimo, cheio de detalhe, de falas programadas. E aí, quando eu criei o Goetia mental, eu tinha certeza de que a pessoa tinha que ter passado pelo Goetia simplificada para o Goetia mental funcionar. Porque eu sabia que todo o ritual, eu sabia a forma como isso maculava a pessoa e eu não conseguia fazer a conexão ali para ela entender todo o sentimento sem ter passado. Com o tempo, entendendo magia, entendendo narrativa como eu entendi, é até engraçado que em várias aulas antigas do curso de Goetia mental, eu friso muito, se você não fez Goetia simplificada, não vai funcionar para você, que era o que eu acreditava na época. Então, eu demorei até entender que não, com a narrativa certa, e depois aconteceu, e eu tenho vários vídeos retratando isso, para não ter que gravar os anteriores, eu falo, olha, você vai ver vídeos, eu falo logo no início, você vai ver vídeos dizendo que você não consegue fazer se você não tiver feito a Goetia salomônica antes, mas não, isso mudou, eu entendi, agora eu entendi como magia funcionava, porque na época de Goetia salomônica, eu fazia a receita de bolo e funcionava. Na Goetia mental, eu criei o meu sistema, mas eu ainda não tinha acessado aquela parte de baixo. E quando eu acessei, eu entendi que não, ela não precisava da parte cerimonial. Mas que a parte cerimonial dá uma ajuda, nossa senhora. Bom, acho que todo mundo, quando começa, precisa desse parateatro até para entender e decorar alguns passos importantes que, pelo menos, a gente acha que é importante. Eu também comecei pela Goetia. Hoje eu não tenho, a palavra certa é saco, para fazer toda essa cerimônia. E eu tenho uma certa preguiça e tal. E até para os atendimentos que eu faço, normalmente a ritualística que eu faço é para impressionar a pessoa, engatilhar a pessoa, e não porque eu precise. Hoje não é bem uma Goetia mental, mas é um rolê totalmente mental que eu utilizo, que funciona tanto quanto, mas dependendo do ritual e dependendo a finalidade dele, eu faço o parateatro, a cerimônia, para mim também, porque aquilo me ajuda a entrar, de certa forma, no personagem ali e me auxilia na reprodução daquele rito. E isso, às vezes, com o passar dos anos, você vai ficando cada vez menos dependente, mas às vezes você faz um pouco por saudosismo, fala, nossa, era tão legal quando eu fazia, aí quando você começa a montar tudo e falar tudo aquilo, você fala, nossa, é chato pra caramba, dá muito trabalho. Mas, principalmente para quem não é do meio, quando vê, um exemplo, os atendimentos que a gente tem no nosso tempo, quando tem um rito coletivo, igual foi ontem aqui em BH, o pessoal que está ali de fora na assistência, olhando toda aquela cerimônia acontecendo, o mago com o cajado na mão e falando, vai acontecer isso e tal, e coloca. Nos de São Paulo, que o Nino vai lá, bota fogo na mão e joga dentro do caldeirão fogo. Todo mundo fica impressionado com aquilo. Aquilo também, de certa forma, coloca a pessoa em contato com a energia, vamos usar assim, entre aspas, duplas aí, e fica mais envolto e mais suscetível a ter efeito positivo desse ritual na vida dela. Porque a pessoa realmente algo acontecer. Porque quando você fala de qualquer ritualística mental, tá dentro da sua cabeça só. Quem não é do meio da magia vai olhar e falar, essa pessoa não tá fazendo nada. Entendeu? Então, quando você externaliza isso de alguma forma, para a pessoa muda também. Que é o que acontece na igreja, acontece no terreiro. Teve um comentário aí agora há pouco, o que acontece no terreiro, então, é teatro. Vocês estão falando que o rito de Umbanda é teatro. É tudo fingimento. Cara, a grosso modo, é teatro. Eu não digo fingimento. E ele caiu. Voltou. Já falei para ele que ele tá voltando já. Peraí que acho que ele não concluiu o que ele estava falando, né? Mas eu guardei bem a parte que ele parou, quando ele sumiu. Ó, você parou na parte, eu não diria fingimento,
Segue daí que tá bom. Eu não diria fingimento, porque quem está ali dentro acredita fielmente que aquilo está funcionando. A pessoa ela acredita que tem um espírito, que ela está incorporada a esse espírito, e de alguma forma ela é especial e o universo escolheu ela para ter um espírito ali com ela. Então, assim, o fingir, no meu ver, é tipo assim, nem eu acredito no que eu estou fazendo, porque a maioria das pessoas que eu conheço que estão envoltas nesses paradigmas de religião de matriz afro-diaspóricas, elas acreditam muito naquilo. Então, assim, quando você não acredita e ainda assim você fala para o outro, aí seria fingimento, no meu ver. Tá? Mas é isso. Quero dizer que vocês dois cagaram a minha narrativa de apresentar o podcast. Já ainda falei para o Nino, a gente já vai chegar lá. E vocês queimaram a largada e fudeu tudo. Isso é raro, mas acontece com frequência quando a gente é host. Enfim. A Bruna caiu. Tá, mas eu vou continuando aqui. Acho que dá para a gente ir puxando. Bom, vocês já puxaram esse assunto. Eu queria entrar nesse assunto da assunção arquetípica. Eu queria entrar no assunto da assunção arquetípica, que é meio que o carro-chefe, apesar da gente fazer muita coisa no templo, a assunção arquetípica é o que chama mais atenção. E as pessoas não se conformam como que aquilo funciona para atender uma pessoa, porque de fato elas não entenderam o que é a magia de verdade, que a magia tem muito pouco do místico e muito mais de conhecer o ser humano, de conhecimento em geral. Então, quando a gente está falando que a gente assume um arquétipo e vai te atender, ainda que você acredite que seja um espírito, a gente falando cientificamente falando, com o pé no chão, a gente entende que a gente pode somar na vida do outro com tudo que a gente viveu. E às vezes não, e às vezes simplesmente você não tem sabedoria para ajudar uma pessoa que está passando por uma situação que talvez você nunca ouviu falar, nunca passou, o que é bem difícil porque o nosso inconsciente grava bastante coisa, né? Tudo que a gente vai passando por aí. Mas, por exemplo, de chegar pessoa para ser atendida para mim e falar assim: eu passei com uma moça que leu baralho para mim e ela falou que eu não precisava nem tentar, que eu não ia arranjar emprego tão cedo. Tipo, sabe, é uma pessoa que não entendeu, ela não entendeu o que é a magia e o poder que ela tem ao falar alguma coisa. Então, existe uma responsabilidade gigantesca quando a gente usa toda essa encenação, e sim, como você ouviu aqui, é encenação para atender alguém. Por isso, não é chegar, que legal, eu posso incorporar o He-Man? E, pode, vai. Não. Você vai estudar por 6 meses, você vai fazer estágio mais 1 ano, e aí depois disso, se você tiver apto, se você passar pelo crivo de todos os iniciados, fundadores, aí sim você é iniciado, porque tem que ter uma responsabilidade gigante. Com espírito ou sem espírito, não importa a sua crença, mas você vai influenciar diretamente a vida de uma pessoa. Então, você tem que ter consciência disso. E eu queria conversar com vocês sobre isso. Até a Bruna teve muito essa vivência de Umbanda. E eu queria entender, Bruna, acho que só você que teve essa vivência aqui, então essa pergunta é direcionada para você. As diferenças que você encontra entre o parateatro do nosso templo e quando você fazia essas incorporações, esses atendimentos na Umbanda mesmo. Nossa, tem tantas. Por incrível que pareça, assim, não no rolê em si, né? Que a gente faz basicamente a mesma forma ali de ir para gnose. Na Umbanda, depois você entende, pelo menos eu que saí, né, do paradigma, que a gente tem, porque a gente tem o cheiro do incenso, da defumação, que ajuda ali a gnose, o atabaque que fica comendo solto ali, o som, tudo isso ajuda bastante para a gente fazer a gnose. Mas a diferença entre o parateatro do nosso templo, que a gente aprende ali, e da Umbanda, é principalmente o controle que a gente tem. Eu acho que isso é fundamental, porque na Umbanda, eu acho que muito inconsciente que a gente meio que assume esse controle, sabe? Do parateatro. Mas a gente é tão doutrinado para que a gente, que não é a gente, que é alguma coisa de fora, que não sei o quê, que algo surreal vai tomar seu corpo e vai fazer, que a gente se perde no rolê inteiro do controle mesmo.
de movimento, de corpo, né? De como agir, de como não agir. E também tem meio que você se apoia. De qualquer coisa que acontecer, não foi você, foi a entidade, né? Aí é mais fácil, se você falar alguma besteira, não foi você, foi a entidade. Diferente do que a gente aprende de verdade, que é ter o controle. Então, hoje eu faço meu parateatro, eu tenho a Kailina, eu vou lá, eu faço a assunção arquetípica da fada, ela faz tudo o que ela precisa fazer, trabalha do jeitinho dela ali, mas o tempo todo o controle é meu. Então, eu consigo dominar aquilo de uma forma muito, muito positiva, sabe? Porque eu sei para onde eu estou indo, eu sei o que eu estou fazendo, nada vai sair de lá sem que eu tenha o controle, porque é a minha história, é a minha narrativa. Diferente do que a gente tem na Umbanda, tudo. Que a gente coloca a história nessa terceira pessoa que a gente nem sabe se existe, né? Não estou aqui para falar que espíritos existem ou não, a gente só não sabe se eles existem. Só que você coloca todo o controle nessa suposta terceira pessoa. E aí, assim, a chance de dar muito ruim é muito grande. Eu tive muita coisa diferentemente. Eu tive muita coisa ruim que aconteceu comigo. Eu rompi ligamento do joelho nessa. De deixar na mão da entidade, ela sabe o que ela faz, eu não posso controlar nada. Você perde a noção de espaço ali, porque você está tão envolvido na história, é entidade, que eu escorreguei e rompi o ligamento do meu joelho. Entendeu? E aí eu nem podia sentir dor, porque se eu sentisse dor, eu ia mostrar que eu não estava incorporada. Então eu tive que continuar a gira inteira com o meu joelho rompido, uma dor excruciante, mas eu tinha que ficar lá tentando ficar incorporada de qualquer jeito, porque se eu demonstrasse que eu estivesse com dor, então eu não estaria incorporada e não seria o espírito. Isso é uma coisa muito interessante que você falou, que são duas coisas que acontecem muito nos desenvolvimentos. O mestre que está ali ensinando, que muitas vezes é o Nino, quando ele está puxando isso, ele fala, controla. Se der show aqui, vai levar a cajadada na cabeça. É você que... Ai, mas... Não, fica aí. E a segunda coisa que acontece, eu já presenciei muitas vezes, até porque eu estou em todas as aulas sempre, eu adoro assistir e reassistir todas as aulas que eu posso dos desenvolvimentos, só que daí eu estava sentindo, e aí eu falei, não, deixa vir, e aí eu vi uma coisa diferente do que eu planejei. Não, então peraí, para tudo, tá errado. Você não está querendo que venha uma coisa, eu queria ver verde, só que daí veio um amarelo e não sei. Não é isso. Assunção arquetípica não é isso. Então, o que a gente faz, o parateatro que você está fazendo, você manda. Ainda que você possa ligar isso ao lado espiritual, ao lado paranormal. Eu acho que tudo isso acontece porque um espírito chega, beleza, mas é você que manda, você é o dono do seu corpo. Por que não mandaria? Não vai se estabanar inteiro e se empurrar, sabe? Não, eu mando, é meu corpo. Até se fosse com o espírito faria sentido também. Mas, enfim, para não acontecer esse tipo de coisa que a Bruna citou de machucar o corpo físico achando que é uma coisa de outro mundo. Quando você está no controle, você está no controle. Se sair do controle, a culpa é só sua. E eu acho que é isso. Quando a gente aprende esse controle e essa responsabilidade. Porque é muito fácil quando você pode culpar um terceiro que você nem sabe se existe. Como que ele se defende? Né? Ainda que eu queira culpar essa entidade, como que ela se defende? Como que ela fala, não fui eu, por quê? Não tem como. Então, é muito importante e aprender isso, para mim, foi essencial. Porque aí eu consigo estar o tempo todo ali, presente no controle, eu consigo criar minha narrativa e tá tudo bem. E é justamente o que você falou, se você tá falando que você vai imaginar azul e veio verde, começa de novo que você cagou no rolê, filha. É aquilo. Você é o Deus, não é? Você é o Deus do círculo. Então, nada vai ser diferente do que você quiser ali. Eu acho que essa é a grande diferença do que a gente faz para que as religiões fazem, né? Quando a gente fala que magia é o mago manipular forças da natureza para chegar onde ele quer, é isso. A gente descobriu as forças
existiam nesse rolê, né, da incorporação. Quando eu tô falando força, a gente não é força, tipo, sobrenatural, a gente entendeu o conteúdo, a gente entendeu o que estava acontecendo lá, né? E a gente manipula isso para a pessoa chegar onde ela quer, né? E em religião normalmente não é assim, né? Onde a entidade quer, onde o guia quer, Deus quer, etc. E por isso que é tão efetivo, porque é diferente, como que eu posso dizer? É especial para aquilo que a pessoa quer, né? Então, a pessoa consegue chegar exatamente onde ela quer. E tem outro ponto que é legal a gente reforçar, que isso que a gente está falando aqui, nem o sacerdote da religião sabe, ele só acredita. Então, não é que a gente está chamando ele de charlatão ou algo do tipo, não é isso. Essa é a fé dele, ele aprendeu daquela forma, ele passa daquela forma. Aquele é o fundamento daquela religião, e a gente também não está aqui para negar o que está acontecendo lá. Não é esse o ponto, né? De forma alguma. Mas, inclusive, para validar, né? Então, a gente sabe como o parateatro funciona, a gente manipula ele para deixar ele mais efetivo, né? A gente para saber o que fazer, né? Ali. E essa questão de ser o deus do círculo mágico é uma coisa que na magia isso já existia antes de ter esse viés mais psicológico. Quando você estava na teurgia, a assunção de forma a Deus era algo que já existia. É quando os magos descobriram que eles podiam controlar as entidades e os demônios que estavam lá. Então ele falou, peraí, então ele não vai... Eu influencio mais ele do que ele me influencia? Vou usar isso, porque o mago usa tudo, né? Não é trouxa nem nada. E aí, a partir dessa descoberta, ele vai fazendo outras coisas ali, né? E isso é muito legal. E hoje, mesmo no nosso templo, quem vem desse paradigma mais espiritual, continua acreditando em espíritos, porque gosta, porque faz bem, porque tem amor à entidade, amor ao símbolo da entidade, também faz assunção de forma a Deus. Também entende que ele está no controle. E aí tem algumas questões que eu recebi até esses dias atrás no Instagram, um comentário que é, Mago, isso daqui está acontecendo no meu terreiro e eu não sei, a entidade está fazendo as pessoas socarem um tijolo até sangrar ou bater a cabeça para doutrinar as pessoas. Gente, assim, entendem essa importância desse crivo, dessa assunção de forma a Deus dentro do parateatro, dentro da assunção arquetípica? Você tem que mandar, senão você não tá indo para onde você quer. Eu duvido que alguém quer bater a cabeça em algum lugar, quer socar uma pedra. Ninguém essa consciência quer fazer esse tipo de coisa. Mas a pessoa tá tão na psicose mística, ela tá tão dentro da crença dela que ela acredita que aquilo é necessário e faz, se submete a isso, né? Então, acho que essa é a grande diferença. E eu queria fazer uma pergunta, mas eu acho que eu vou trocar de assunto, então eu vou deixar por isso falando, aí depois a gente segue. A pergunta que eu queria fazer é que, dentro do parateatro, a gente utiliza ele, a gente faz ele acontecer, mas existem, entre aspas, duplas, um parateatro do mal. São pessoas que fazem isso pro mal, né? Acho que um exemplo que a gente pode citar aqui, que eu sei que a Bruna adora e eu acho que ela pode falar muito disso, é daquele rolê de constelação familiar, né? Porque eu tô ligado que ele é um parateatro também, e a Bruna, ela odeia tanto isso que eu adoro ver ela odiando isso. Então, o que vocês acham desse rolê aí, dessa polêmica da constelação familiar? É pseudociência. E as pessoas tentam fazer de conta que é uma ciência muito válida e isso só ferra com todo mundo. Corram disso. Isso eu falo embasado com amigas que são psicólogas e neurocientistas que reforçam isso sempre. Casos clinicamente comprovados de pessoas que pioraram quadros clínicos por utilizar de constelação familiar. Então, dos mesmos criadores de coisa quântica, corre. Então, o pior do que ser uma pseudociência, e o meu ódio é explícito, porque isso envolve diretamente, eu vi envolver coisa no mundo jurídico, que é o meu outro mundo, do qual eu vivo. Eu vi gente vítima, e eu juro que isso foi uma das coisas que me deixou mais com ódio. Mulheres, crianças vítimas de abusos e etc., querendo se reconectar com seus abusadores porque constelou. Não, você não vai se reconectar, entendeu? Aquela pessoa merece a punição da justiça, merece que seja punido pela lei. Ah, não, mas você precisa se reconectar. Isso é um negócio que me deixa tão brava. E o pessoal chegou a achar que seria válido usar em casos de vara de família, né? A constelação familiar. E eu lembro de ter sido tão contra. Eu fui em fóruns e eventos da OAB falar, não, isso é errado, não pode. Porque, aparentemente, você vai uma outra pessoa, né? Não sei se vocês participaram de algumas constelações, né? A Prece participou. E, assim, é realmente um teatro. Ali é um teatro
eu acho que explicita bem o que a gente está falando. Então, eu vou constelar, e aí eu tenho um problema com meu pai. Então, ele não vai pegar uma pessoa da plateia que vai representar o meu pai, o outro que vai representar, sei lá, meu avô, né? E a gente vai fazer toda uma dinâmica familiar ali, onde essas pessoas serão esses parentes, e eu vou me reconectar com eles. Cara, você tem noção que as pessoas fazem pessoas que sofreram abusos e outras cenas horrorosas reviverem isso? Você retraumatiza a pessoa num vício, num círculo vicioso, fazendo com que ela se sinta culpada ainda, sabe? Mais do que ela já sente por todo o rolê. Então, assim, se eu posso abolir alguma coisa na vida, é constelação familiar. Por favor, não façam. E eu ia pedir desculpas para a galera que faz constelação familiar, mas na boa, não peço não. Vocês fazem um desserviço para a sociedade. Tá, agora peraí, que eu vou ser advogada do diabo. Você é advogada de Deus, eu sou advogada do diabo. Primeiro, não vou falar a favor que tem que existir constelação familiar. Todas essas coisas que acontecem por causa da constelação familiar são absurdas, e um abusador é um abusador, independentemente do que você ache. Ai, quero perdoar. Beleza, você pode até perdoar, mas denuncia. Internamente você perdoou, tá bem com você mesmo, beleza. Mas, magistas que somos, donos de narrativas que somos, você vai fazer uma regressão. Ai, minha vida amorosa não vai para frente. Você faz a regressão. Na outra vida, eu fui uma filha da puta que separou e que não sei o que, e blá, 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 e agora o espírito tá vagando. Vamos encontrar esse espírito. Oi, não sei o que, ai, me perdoa, estou liberta. Entende isso? Entende o poder que eles... O negócio é que é muito mais poderoso do que um mero mortal possa lhe dar. Porque a gente volta no que a gente falou, é o seu cabedal de conhecimento. Então, talvez um psicólogo centrado e que saiba o que está fazendo, se ele conduzisse um negócio dele, a possibilidade de dar certo e não ir por esse caminho absurdo é grande, porque se ela acha que ela tem um cara que está perseguindo ela todas as vidas e ela encontrar e pagar o que o cara tá fazendo, pronto, entende? E é isso que a constelação faz. Eu fiz algumas vezes, antes eu fiz quando eu era evangélica, depois quando eu entrei em fase de jovem mística, também fiz, foi muito bom para mim, não entrou nessas coisas, entrou em outras questões, e eu adorei. Depois eu comecei a ver esses absurdos que falam que... Gente, como? Um negócio que pode sim ser tão legal na mão de uma pessoa inexperiente, de uma pessoa que vai falar esse tipo de merda, que é até o dono, né? O cara que fez isso, que né, o criador é que fala sobre isso. Então, o negócio é você pegar esse parateatro e usar de forma... Uma pessoa que saiba o que está fazendo, não esse idiota que criou isso e tudo mais. Tanto que, de novo, não estou defendendo porque é mais fácil ter gente idiota fazendo do que gente que sabe o que está fazendo. Sim, então, sim. Não façam, tá? Mas tem uma galera que fala, não, mas não tem mais que usar esse cara. Eu vejo muitos vídeos da Bibi Bailas, porque ela é muito, né, enfática sobre isso. E concordo, e beleza, vamos abolir isso. Mas eu entendo essa visão da galera que está trazendo para o novo. A técnica é legal. A visão do criador dessa técnica é bosta. E aí as pessoas ressignificaram isso, melhoraram isso e podem estar usando de maneira melhor. O negócio é que, assim como o Theta Healing, barras de Access ou até hipnose, é um cursinho básico que você faz. Lógico, não estou também rebaixando hipnose. É pseudociência? Até onde eu sei mas tem cursos maiores, mais sérios e tal. Sim. Mas esses outros são cursinhos que você faz ali no final de semana, que você não precisa ser psicólogo, você não precisa ter noção nenhuma da psique humana, do ser humano, para você lidar com a vida da outra pessoa diretamente. Por isso, a gente, na Assunção Arquetípica, que a gente vai atender uma pessoa, até no oráculo, você leva 1 ano e meio para ser iniciado. E o que você fica fazendo esse um ano e meio? Assistindo os outros magistas atenderem. Você não chega, de novo, você não chega, quero incorporar o Batman. Tá bom, incorpora e vai atender alguém. Não é assim que funciona, porque a gente tem essa responsabilidade. Então, só para dizer que não façam,
porque pode dar merda. Mas eu entendo quem faz e quem dá certo, porque é possível dar certo. Mas então, eu acho que assim, se deixar isso na mão de pessoas capacitadas que saibam conduzir a constelação familiar, aí sim, como a Praise falou, até dá para fazer. O problema é que, infelizmente, quem detém essa ideia de vamos fazer são pessoas completamente inexperientes. Mas se deixar na mão de quem sabe, e eu não estou falando não só de psicólogos, mas, por exemplo, a gente tem os terapeutas holísticos, mas a gente tem terapeutas holísticos muito sérios, que estudam anos, que fazem um trabalho legal. Existem essas pessoas, raros, mas existem. Então, se eles ficassem com isso, com certeza eles fariam um trabalho muito melhor. O problema é que, assim, tá muito embaixo quem está fazendo, e a maioria das pessoas que eu vi fazendo isso vem com viés religioso, e aí é muito ruim. É muito ruim mesmo. Mas eu concordo com você. Eu acho que Só isso. eu acho que tem uma questão aí que a gente precisa discutir, que é uma questão de ética no que você está fazendo. Porque a ferramenta está aí, todo mundo pode fazer, você vai pegar na internet e, sei lá, em menos de um mês você aprende a fazer e faz acontecer. Mas até onde é ético, sabe? Eu atendi uma pessoa uma vez que veio falar, eu me culpo muito pela morte da minha mãe, queria conversar com ela. Não, você não vai. Por quê? Porque o ético é o quê? Fazer a pessoa passar pelo luto, tratar o luto, ressignificar o passado e fazer o futuro acontecer. Agora, na mão de uma outra pessoa, essa pessoa pode fazer a assunção da mãe, puxar a mãe, fazer não sei o que com a mãe da pessoa. E não é por aí que funciona. Você não sabe, Sim. você não sabe o que tem na cabeça da pessoa, você não sabe o que se passa, você não sabe qual era a relação dele com essa mãe. E se ele tinha uma relação psicótica com a mãe? E se você puxa, essa pessoa te agride, começa a te bater. Como que você resolve? E se você agrava o problema dela? Então tem que ter essa questão ética em tudo que se faz. Tem que se trabalhar com ética. Inclusive nessa questão de parateatro. Cara, eu vou só fazer um gancho aqui, porque você falou um negócio da relação psicótica. Eu sou rainha de passar por situações estranhas, a gente sabe. Eu passei por uma situação que eu quase tive minha vida atentada com um facão por causa disso, de psicose. Tinha uma senhorinha eu era síndica de um prédio, de um condomínio, eu era síndica, né? E essa senhorinha, parece que a filha dela tinha morrido, ela não se dava com a filha. Não sei qual que foi o rolê, e ela começou, tipo, minha filha tá aqui, eu tô revendo minha filha. O filho, que estava vivo, não deu mínima importância para a psicose da mãe, e ela super ia na igreja, ficava rezando, e não sei o quê, e nananana. Ela simplesmente transferiu a imagem espiritual dessa filha na minha pessoa e tentou me matar. Ela desceu com um facão, e eu tive que chamar a polícia, bombeiro, que ela veio para cima de mim. Aí acabou, infelizmente, de um jeito ruim. E aí o filho dela falou assim, mas tudo bem, que minha mãe achava que você era a reencarnação da minha irmã. Eu falei, como você não me avisou disso? Então, olha onde pode chegar uma psicose. Isso, a gente está falando de uma psicose, assim, a nível só mental. Você imagina isso multiplicado por uma psicose mística. Foi o que o Régulo falou. E se essa pessoa chama lá, faz todo o negócio, vou chamar sua mãe aqui, essa pessoa surta. Então, inclusive, desculpa, Frater, eu sei que você vai falar, mas inclusive isso é bom a gente frisar que não é qualquer pessoa que pode fazer normalmente, vou fazer aqui uma assunção arquetípica. A gente fica muito de olho no tipo de pessoa que vai fazer o atendimento, porque problemas psicológicos, gente, só não dá, porque a pessoa vai pirar, ela vai pirar. Então, a gente fica muito de olho sobre isso, a gente conversa com a pessoa, se a pessoa tem algum diagnóstico, tem neuropsicólogo, tem psicólogo no templo, eles não atendem no templo, tá? O templo não é um consultório de psicologia. A gente se volta para eles quando tem esse tipo de dúvidas e eles dão essa assessoria para a gente. Então, as pessoas... não é só chegar e ir. Se você tem algum problema psicológico, desculpa, você não vai fazer o desenvolvimento mágico com a gente. De novo, é sobre responsabilidade. Manda, Frater. Como já dizia o poeta contemporâneo Tio Ben, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E aí você tem essa questão do poder do líder
seja religioso, seja o cara que faz lá a constelação familiar, onde as pessoas que recorrem para a gente, ou para as pessoas, elas acabam vendo uma figura de importância, uma figura de liderança. E muitas vezes você fala, ó, faz isso, a pessoa faz. Temos um exemplo conhecidíssimo do Brasil lá, o João de God, né? Que é o seu João de God, que, pô, depois veio um monte de podridão do cara por conta disso. E você usar, eu estou aqui com o espírito ancestral que está mandando você fazer tal coisa e tal. Sabemos que tem gente suja para tudo. Então, assim, muito cuidado também com quem vocês procuram para atendimentos e tudo mais, porque sabendo que no fundo tudo é um teatro, tudo é um parateatro, que a pessoa usa de uma ferramenta para te ajudar ou pode até ser para te fazer mal, é importante você saber que a pessoa por trás da incorporação ali, deu o nome que ele quiser dar, ainda é uma pessoa. Ela tem ciência do ato dela. Esse negócio de, eu sou um médium inconsciente. Não. A pessoa simplesmente desligou ali e está falando no automático e não está prestando atenção. Mas todo mundo tem ciência dos atos. Tá? Então, assim, tomem cuidado com quem vocês procuram, onde vocês procuram. A Grace falou, no nosso tempo tem esse cuidado de não chegou hoje e amanhã você está atendendo, ninguém sai atendendo. A galera que está no estágio, que já passou pelo desenvolvimento, está no estágio, sequer fala. Faz a harmonização e abre a boca o menos possível, porque está ali para aprender, não está ali para dar opinião. E aí, se tiver dúvida, chama um magista, pergunta, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e tal, e vai te falar sobre. Mas, no geral, essa pessoa, ela está, o nome já diz estágio, para aprender, para ver como falar, porque imagina só, eu, sei lá, faço uma leitura na Prace, identifico alguma coisa e viro para ela, nossa, tá com câncer aqui, aparentemente é fase terminal. Eu não sei como é que ela vai reagir a isso. Pronto, ela nem ia morrer de câncer, morre de infarto fulminante. Então, assim, você tem que ter um certo cuidado para tudo. Cara, todos os dias alguém me procura para jogar oráculo, meu marido tá me traindo, minha mulher tá me traindo. Cara, você tem que levar para um outro lado, e se eu abro minha boca e falo, não, você tá sendo corno. É todo um cuidado, uma responsabilidade que a gente tem que ter com o outro, porque, assim, muitas das vezes, inclusive, eu tento me colocar no lugar do outro. Como seria eu recebendo determinada notícia? Cara, não é por aí, você está desconfiado, eu sugiro que, sei lá, converse com a pessoa, mas chegou no ponto de desconfiança, se você achar que é melhor, é um rompimento, mas assim, o oráculo não serve para isso e leva para um outro lado, para não ser esse cara que vai falar, não, você está sendo traído, e às vezes a pessoa nem tá, às vezes você só é casado com um cara que trabalha muito, e o cara tá imerso no trabalho dele lá e não tá ligando para a família, entendeu? E aí eu vou lá e falo qualquer coisa baseado em voz da minha cabeça e destruo uma família. Então, assim, esse tato, esse cuidado, inclusive isso, a gente aprende no desenvolvimento, até que tem uma aula que é voltada só para oráculos, que é baseada muito nisso, cara, de formas de dar notícia. É a mesma coisa da pessoa que estuda medicina, que tem que comunicar à família que o familiar, o ente querido, acabou de vir a óbito em cima da maca. Então, você não chega lá falando de qualquer jeito. Tem que ter todo um cuidado, entende? Então, assim, a gente preza muito por esse cuidado justamente porque você não sabe quem é a outra pessoa que está do outro lado. Por mais que a gente ache que conhece alguém a fundo, cara, o coração do ser humano é uma terra inabitada. E aí, dependendo da palavra colocada de maneira errada, você pode causar uma catástrofe na vida da pessoa. E eu acho legal nesse episódio em específico que a gente está fazendo, que é justamente da gente pegar e falar, que o pessoal fica enchendo o nosso saco, né, no Instagram, não sei o que vocês ficam fazendo um bando errado, etc, etc. Mas a gente está conseguindo mostrar para a galera o tamanho da responsabilidade da ética que a gente tem. Porque o povo acha que é só o Nino chegar lá, bater o cajado e acontece a festa. Antes dele bater o cajado para a gente fazer a festa, que eles falam, olha o tanto de preocupação que a gente tem com ética, com cuidado, com o magista, com o próximo, sabe? E eu acho que, falando de quem mais faz isso, que é no caso da Umbanda, falta esse cuidado. Porque é só você chegar lá, espiritar e pronto. E, infelizmente, a psicose mística também pode acontecer lá, e é onde acontece bastante.
da pessoa achar que o espírito está tomando conta da vida dela e aquela coisa toda. E não conseguir desligar de lá. É muito tenso isso. Mas isso prova que o nosso templo, e aqui a gente está falando do nosso templo, é isso. É um negócio que vai muito além de só chegar lá e fazer um personagem. É a gente tomar cuidado, se cuidar, cuidar do próximo, com tudo, nos mínimos detalhes. Fora a montagem também, né? Você vai trabalhando aquele personagem quando você está entendendo como funciona, o início do desenvolvimento. Não é uma coisa do além. Ah, que legal, vou incorporar o Batman, 1, 2, 3 e já tá lá, sabe? No Batmóvel lá, gastando milhões e tal. Gastando milhões, aliás, esse arquétipo Master daria para mim, só preciso dos milhões e já assumo. Mas a gente tem todo um processo até ela entender aquele arquétipo, até ela montar todas as peculiaridades daquele arquétipo, porque como é aquele arquétipo andando? Como é aquele arquétipo falando? Como é aquele arquétipo dançando? E então você vai passando por todas as fases, até porque você tem que estar em gnose. E a gente fala, né? Estamos falando bastante aqui no chat, que é basicamente o slogan da Assunção Arquetípica, que é movimento traz catarse, catarse traz movimento. Então, quando vocês veem aqueles vídeos de é Thor, sei lá, quem que era, mas Doutor Estranho. A bruxa do Léo. Então, tem... e aí compara com Pombagira, compara com Caboclo, compara com Exu, que são os que vocês conhecem e que hoje você aprendeu que veio muito antes da sua religião. Então, tudo isso veio de uma construção muito grande atrás, que não foi só chegar e falar, vou fazer aqui um personagem X. Claro que com o tempo você vai pegando mais habilidade para fazer isso, para criar uma coisa de forma mais rápida. Mas até você entender, até você conseguir abrir o olho no início, quando você está nessa gnose, e aí você entendeu o arquétipo, você vai sentindo os movimentos e tudo mais. Então, tem todo um processo, abrir o olho, andar, e aí esse movimento já vira um super gatilho para você pegar e assumir o seu arquétipo. Então, tem tudo um porquê, não é aleatório, né? Que a galera fala, esse negócio sem fundamento, né? Ver 15 segundos de vídeo e quer dar palpite no bagulho dos outros, né? Enfim. Estão falados, gente? Gostaria de ressaltar que meu arquétipo é metade Batman, metade Homem-Aranha. Sem poder e pó. Eu gostaria de ressaltar que, independentemente de você estar na religião ou não, as entidades também são separadas como figuras arquetípicas, então elas também são arquétipos. Vocês incorporam arquétipo, não incorporam espírito. Deixa eu contar uma coisa. Você também. Então, e mais, né? É engraçado que cada lugar vai incorporar diferente. E você incorpora exatamente como todas as outras pessoas incorporam no seu lugar. Não é estranho? E funciona, não funciona? Mas lá no terreiro do amiguinho, incorpora diferente, com outra cor, com outra música. E funciona, não funciona? Por que será? Porque é alguma coisa embaixo que está funcionando, que é o que a gente está explicando aqui. E tudo isso funciona independentemente da existência ou não de espíritos. Gente, queria agradecer a presença de vocês. Eu acho que foi muito instrutivo hoje. Se alguém chegar a esse podcast, né? Porque todo mundo está só preocupado com hate, mas quem chegar a esse podcast, acho que vai ser muito rico para todo mundo. Inclusive, queria frisar que a turma nova de desenvolvimento aqui em São Paulo vai acontecer no dia 22. Então, se você quiser participar, entra lá no Instagram do nosso templo, tem o nosso WhatsApp lá. Sempre tem os posts lá que eu falo, digita não sei o que para saber mais. Mas se quiser informação agora, papum, entra no nosso WhatsApp, que está no link da bio do nosso Instagram de São Paulo ou no link da bio do nosso Instagram de BH. As duas turmas estão abertas. A de BH ainda não tem data para começar a próxima, mas de São Paulo já é agora. E a gente vai ficar muito feliz de ter você lá aprendendo e podendo expandir mais o seu conhecimento, porque afinal, gente feliz não enche o saco. E quando a gente fala isso, parece grosseria, mas é só isso. A gente quer te ajudar a mudar a sua vida, te dar conhecimento e compartilhar. Você tem conhecimento para compartilhar. Lá, toda essa galera aqui
É vai e volta de conhecimento. Não tem um mestre supremo, não tem que acreditar em nada ou desacreditar de nada. A gente só te explica o que está rolando. Certo? Obrigada, gente. Eu sou a Pracy. Esse aqui é meu Instagram, Pracy ou Magia com Pracy, para saber das satanagens todas e daimonagens todas. E a gente se fala na próxima. Eu sou o Mago Régulo, o meu Instagram é @mago.régulo e eu adoro todos vocês, então vamos lá conversar e para de ser doido. Ailson aqui, mago do escritório. Logo estou inaugurando aí o Instagram. Já fica de radar ligado. E esperando o pessoal de BH aqui para o nosso Templo BH. Todo domingo tem atendimento gratuito. Wilson, eu achei que você fosse falar inaugurando logo um escritório. Não, pera. E aí, meus doces, chegou até aqui, curte, comenta e compartilha. Deixa nos comentários aí o que você achou desse podcast, deixa sua opinião. Fala aí se você sabia o que era para-teatro ou não. Manda para aquela sua tia religiosa que fala que ó, tem um satanista lá que é um satanista doce, como meus amigos dizem aí. Abraço no coração de vocês. Meu Instagram, @papodemag0. Segue lá, tem vídeo diário falando de ocultismo, satanismo, luciferianismo de verdade. E é isso aí. Beijão pra vocês. E eu sou a Bruna, que Bruna, não sou... Peraí. Sai e volta que você tá sem câmera. Mas ela não tá habilitando. Eu me derrubo e volto de novo? A gente espera. Peraí. Eu quero fazer sair fogos, não tá saindo fogos agora, saiu fogos. Eu tenho tanta inveja. Eu tenho um Mac e não faz. Devia fazer. É porque tá desatualizado. O iPhone tem que ser do 12 para cima, o iPad é do 10 Pro para cima. Não queria mesmo. Ou seja, fomos humilhados com nossos Macs velhos. Sabe como é, né? Ai, meu Deus, calma. Você pôs e eu tirei. Parei. Minha proatividade está sendo severamente polida hoje. Então, vai, Bruna. E eu sou a Bruna, maga das fadas. Quem quiser saber mais sobre o mundo das fadas, o reino, ritos, vai ali no meu Instagram, bruna.maga4. Lá eu coloco tudo sobre o mundo das fadas. Vai ter ritual agora, dia 22. Vou aproveitar para fazer meu jabazinho. E se você quiser saber sobre direitos, leis e coisas no mundo jurídico, tem o meu perfil profissional do advogado, que é Brisquiliari, a advocacia lá no Instagram também. E eu espero todos vocês no nosso templo, tanto em São Paulo quanto em BH, e no mundo das fadas. Isso aí, gente. Muito obrigada. Semana que vem estamos aí de volta e que possam ir todos aos seus lares com a paz e a luz do conhecimento e que Sofia nos guie. Que Sofia nos guie! Beijos. Beijos. Beijo. Ai! Vai descer.